Olá, eu sou Camila, sou psicóloga clínica, falo de prevenção, intimidade segura e de desenvolvimento infantil. Hoje vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma... Essa semana eu abri uma caixinha e aí veio uma pergunta que eu vou falar hoje do vídeo. Essa caixinha veio muito rica, com muitas perguntas e muitas colocações que viraram, outros conteúdos para outras pessoas. Falar desse tema é extremamente delicado, não são todos os que conseguem fazer, que conseguem lidar com isso, né? Não é fácil. Mas vim responder essa pergunta dessa pessoa que colocou, vai aparecer em algum lugar, que ela não consegue, ela passou por um abuso sexual na infância e não consegue sentir prazer, não consegue ter orgasmos com o companheiro, só consegue sozinha. E quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu já falei isso em alguns vídeos, em algumas lives, que o abuso na infância, ele mexe com a maneira com que a gente se percebe, né? Significa o amor, significa o prazer, significa um monte de coisas. Quando alguém vem com esse tipo de fala, eu escuto isso com uma certa frequência na clínica. Para quem não sabe, eu atuo, eu tenho os meus pacientes que eu atendo agora de modo virtual e alguns deles já me trouxeram esse tipo de queixa, esse tipo de dor, que não conseguem se relacionar sexualmente, que não conseguem ter orgasmo, que não conseguem ter orgasmo com o companheiro, com a companheira. Então, está diretamente ligado à maneira com que a gente significa, o amor, o prazer, a felicidade, o bem-estar. Claro que isso está muito, muito inconsciente, nem todo mundo tem esse tipo de clareza dessas dores. É comum a gente perceber, de que a pessoa não consegue se relacionar e acaba recorrendo à prática da masturbação, de não conseguir se sentir confortável com uma outra pessoa, e isso está diretamente ligado com esse prazer vindo do outro. É como se, de uma maneira inconsciente, essa pessoa tivesse significado que o prazer não pode vir do outro, tem que ser de si, como se ela não merecesse ou como isso não fosse bom. E aí recorre-se à masturbação, que até uma vez eu escutei de uma colega profissional, de que a masturbação é fazer sexo solo, se relacionar consigo mesmo. Então, quando alguém está vivenciando esse tipo de dor, esse desconforto de não conseguir se relacionar, de não conseguir chegar ao orgasmo, talvez essa pessoa nem tenha consciência, nem faça essa ligação, que tem a ver com o passado, que tem a ver com o abuso, que tem a ver com a maneira com que significou essas questões, Eu já atendi uma jovem que trouxe esse tipo de fala no consultório, Eu me sinto mal por não conseguir chegar ao orgasmo com meu companheiro, só consigo sozinha, e ele se sente mal por não conseguir me proporcionar o prazer pleno. Olha o tamanho do desconforto, olha o tamanho da dor que vem em falas como essas. A gente sempre viu o sexo, pelo menos imagina-se, como algo bom, como algo prazeroso, que tem que ser bom para ambos. E aí, quando tem uma dor de que eu não consigo ir ao orgasmo com o companheiro, com a companheira, dói, machuca. Então, eu costumo dizer nas sessões que não tem como a gente mudar o passado. Realmente, o que foi vivido e não dá pra gente esquecer das nossas dores. Mas dá, com a psicoterapia, de uma maneira de olhar diferente, de ressignificar esse passado e tentar construir uma nova história. Olhar para esse passado e colocar olhar de outra forma, dar um outro valor para isso. E nisso a psicoterapia é importante. Então, se você passou por algum tipo de violência sexual na infância, ou em outro momento da vida, aqui eu falo muito da infância, é importante procurar uma ajuda psicológica para mudar,
para virar essa chavinha e olhar para esse passado com outros olhos. As dores, elas jamais serão esquecidas. Não dá para não viver, não dá para não olhar para esse passado com desconforto, mas é para a gente olhar a maneira com que a gente olha, que a gente enxerga, que a gente percebe isso. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido, né? Se fez, compartilhe com outras pessoas. É importante falarmos disso, né? É um assunto ainda muito tabu, que gera muito desconforto, que não é gostoso eu estar aqui falando sobre isso. Não é gostoso eu escutar isso no consultório, mas é uma realidade que não é distante. A grande maioria de nós conhece alguém que passou por algum tipo de violência sexual na infância. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente alcançar mais gente. E quem passou por essa dor, por essa vivência, sinta-se abraçada. Não é fácil, não é tranquilo olhar para esse passado, mas às vezes se faz necessário para a gente poder olhar para frente também. É isso. Um forte abraço e até a próxima.